celebrar. Taiwan é o nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus! Oh Senhor! Aleluia! Nós somos, Senhor, cidadãos dos céus. Oh! Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão dos céus, vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh! Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! Nós iniciamos mais um ano na Tua presença. Oh, glória a Deus! E não vai ser diferente, Pai, em 2026. Aleluia! Nós cremos, Senhor, que o Teu nome tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! E nós temos autoridade no nome de Jesus. Aleluia! Para pisar. Oh! Cante! Para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fuge. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Aleluia! O nosso inimigo vai ter que fugir.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, amém? Oh! Nós permanecemos de pé, Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Oh! Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos, vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, não. O que nos move é o que nós cremos. Nação, oh, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, lá em cima, vai! Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno
prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh! Nada pode deter a igreja do Deus vivo. Aleluia! Se você crê nisso, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Aleluia! Tua igreja, Senhor, permanece de pé. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Senhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Ele. Ele tem um lugar preparado para nós. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida. Sobe o nível e vá! Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Cante com alegria, nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e trocarei seu corpo em fim. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Verei os olhos de Jesus e trocarei seu corpo em fim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, Tristeza e dor. Diga nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte e choro, aleluia. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, levante as suas mãos. Tristeza e dor, nunca mais, Nunca mais, nunca mais.
de Jesus e trarei seu bom perfil. Louvado seja o seu nome, Senhor. Forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça, dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
Bom dia, Iban, graça e paz. Tudo bem com você? Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você, se você não fez ainda. Dê aí um bom dia, graça e paz do Senhor. Muito bem. Então, nesse momento, as nossas crianças também estão dispensadas, podem ir para a salinha, vão receber a palavra dentro da faixa etária delas. Muito bem, você pode tomar o seu assento também nesse momento. Que privilégio para nós podermos começar esse ano ainda em tempo. Eu desejo um feliz 2026 para você, para toda a sua família. Eu desejo que esse ano seja um ano de portas abertas, seja um ano em que você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida, em que você vai ver realmente assim Deus agindo tremendamente na sua vida, através da sua vida, que tudo aquilo que está no seu coração esteja também no centro da vontade de Deus para a sua vida. Salmo capítulo de número 20, versículo de número 6 e 7 vai dizer assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Esse é um salmo de Davi. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam em carros de guerra, outros nos seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, no ano de 2026, nós continuaremos confiando em Deus. No ano de 2026, nós continuaremos clamando a Deus, nós continuaremos pedindo direção, provisão, nós continuaremos nessa pegada, porque é isso que o Senhor espera de nós. Nós não vamos confiar naquilo que os nossos olhos veem, nós vamos confiar na provisão de Deus para a nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Que bom. Eu quero, antes de nós meditarmos na palavra, passar alguns recados aos queridos que nos visitam nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos a este lugar, sinta-se acolhido. Ali na recepção, ao término desse culto, você pode passar e pegar ali uma lembrança, tá? Para que esse momento fique registrado no seu coração de uma maneira muito especial. Também nós lembramos que durante esse período, antes das primícias, os ministérios estão de recesso, né? Os PGs, o Ministério Plenitude, o Ministério ID, o Balé. Então nós estamos no momento de recarregar as baterias, mas ao mesmo tempo já planejando também as coisas para este ano que já começou. Então durante esse período, antes das primícias, tá? Os ministérios estão de recesso. Próximo domingo, dia 11, nós daremos início a uma tradição da nossa igreja, que é a campanha de primícias. Então, do dia 11 ao dia 16 de janeiro, aqui na IBAN, nós teremos cultos seguidos. Esses cultos são para nós orarmos, para nós declararmos, para nós consagrarmos ao Senhor todos os meses do ano de 2026. Tá? Então, você não pode perder. Se você quer ver o milagre acontecendo, se você quer ver essas portas se abrindo sobre a sua vida, nós precisamos crer. Nós somos estes que invocam o nome do Senhor. Nós somos aqueles que vão andar no sobrenatural. Nós não vamos ficar presos nas notícias, nós não vamos ficar presos na política, na economia, não, nós vamos voltar os nossos olhos sempre para Deus. Então, campanha de primícias do dia 11 até o dia 16, então todos os dias serão cultos de 1 hora de duração, mas são momentos marcantes na vida da nossa igreja, tá? No domingo que vem também nós teremos a primeira ceia do Senhor do ano de 2026, então você não pode perder também a primeira ceia do Senhor. E para finalizar, reunião com os líderes de PG, no próximo domingo, aqui na igreja, dia 11, às 8h30 da manhã, uma reunião com o pastor Bila, tá bom? Então, aqui na igreja, domingo que vem, dia 11, todos os líderes de pequeno grupo estão convocados para participar dessa reunião. Amém, igreja? Tudo bem até aqui? Todos entenderam? Então, neste momento, nós vamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Eu gostaria de chamar a irmã Edna, que vai estar nos conduzindo neste momento, sendo um instrumento de Deus na vida da igreja. A nossa expectativa sempre é naquilo que o Senhor tem para dar de direção para nós, e a direção de Deus vem através da sua palavra.
Então que nesse momento eu e você possamos abrir o nosso coração, deixar o Senhor falar conosco, porque nós estamos aqui para receber uma palavra e uma direção de Deus. Gostaria que você estendesse as suas mãos aqui na direção do altar, vamos orar. Pai querido, nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de estarmos iniciando o ano de 2026, estamos aqui participando deste primeiro encontro, como comunidade, como igreja, reunidos na Tua presença. Este lugar, ó Deus, é um lugar de adoração, esse é um lugar, ó Deus, em que nós somos levados, ó Deus, para mais perto do Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós iremos ser ministrados pela Tua palavra, e nós queremos neste momento abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, queremos dar o melhor da nossa atenção para receber tudo que o Senhor tem para nós. Nesse momento nós apresentamos também a vida da Edna, que se colocou à disposição para ser esse instrumento do Senhor. Usa, ó Deus, a Tua serva na Tua autoridade, na Tua direção, que ela seja um instrumento fiel, dispenseira da Tua palavra para os nossos corações. Assim nós oramos e assim desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça, paz. Quero contar para vocês que eu estou tão feliz de estar aqui. E eu quero, antes disso, desejar a todos um 2026 abençoado, amém? Que o Senhor abra as portas dos céus, que Ele prepare para nós um ano de provisão, de milagre, de bênçãos, de portas abertas, em nome de Jesus. Que privilégio estar na presença do Senhor, estar na igreja que eu amo e fazendo aquilo que existe de mais especial, que é compartilhando a palavra de Deus. E eu quero contar para vocês que já tem uns dias que o Senhor me deu essa palavra. Enquanto o pastor Hamilton pregava outro dia, eu estava olhando para ele e de repente o Espírito Santo começou a falar no meu coração e eu comecei a escrever, e teve uma hora que ele falou, amém, irmãos? E eu, Senhor, tem misericórdia, eu já estou preparando a palavra. Mas foi bem especial, porque eu vi Deus dando os detalhes daquilo que a gente deveria falar hoje. E eu quero crer, então, que vai ser para a edificação da igreja, amém? Então, eu gostaria de falar com vocês a respeito, pode colocar primeiro aí, a respeito de como tá os nossos corações. Como é que está o seu coração? Quem aqui tem o hábito de, na virada do ano, ou naqueles momentos finais ali, ou nos primeiros momentos do ano, fazer aquela reflexão? Todo mundo? Acredito que sim, né? A gente faz uma retrospectiva, analisa como é que foi o ano, o que a gente tem de expectativas para o próximo ano, e alguns se enchem de alegria, outros se enchem de frustração, pensa que naquela listinha que a gente fez no começo do ano que se findou, a gente não conseguiu vencer muita coisa, não é? Aí tem uma frustração. Quem colocou aí que queria emagrecer e não emagreceu? Eu falei lá em casa, de novo eu vou escrever isso, mas eu já perdi 25 quilos. Glória a Deus, o Senhor é fiel e eu não vou cansar nunca. Para ver como eu estava mal, né, irmãos? Mas eu não vou cansar nunca, porque eu entendo que Deus, Ele nos forja, e por mais que a gente muitas vezes desista, o Senhor não desiste de nós. Amém? E eu quero que o Senhor plante esperança nos nossos corações nessa manhã. Amém? Esperança. A palavra de Deus diz que o Senhor tem um futuro de paz e esperança para nós. Aleluia. E é em cima disso que eu quero falar. Como está o seu coração? Eu não sei quais foram as análises, as reflexões, qual foi o sentimento que tomou conta do seu coração quando você analisou aí o que passou e o que estava por vir. Se no seu coração havia essa esperança ou se você já desistiu. Mas eu quero te dizer que se você está aqui hoje, é porque você não pode desistir. O Senhor tem uma estratégia nova para nos entregar, amém? Então, como é que está o seu coração? Cheio de alegria? Quanto peso você tem carregado nos ombros? Olha lá.
Você se identifica com essa imagem? Chegamos no final do ano cansados? Sobrecarregados? Chegamos? Isso também a gente reflete agora, nesse finalzinho, no começo, pensando em estratégias para mudar e não carregar tanto peso mais nos ombros, não é assim? Quanto peso você tem carregado nos seus ombros? Eu queria que você refletisse comigo. Está pesado demais? Eu precisei parar tudo, recalcular, porque tinha muita coisa pesando sobre os meus ombros. E quando eu converso com as pessoas, eu vejo, principalmente a gente que trabalha num ambiente bastante desafiador e pesado, que é a escola, a gente vai chegando os primeiros dias de dezembro, todo mundo exausto, cansado, e alguns pensando em desistir. E aí eu quero sempre me lembrar que é importante a gente descansar e não desistir. E aí a gente para, descansa. Está todo mundo descansando aqui ou está todo mundo na ativa já? Quem está descansando ainda? Amém. Já tem gente que está na ativa. Tem gente que nem descansou. Mas é importante a gente analisar. O que está pesando demais nos nossos ombros? Como é que está a nossa vida? Isso é sensato, isso é ser sábio. Quanto tem te custado se manter nesse lugar? Para um pouquinho e pensa comigo, onde você está? Você está numa posição, ocupa um cargo, uma função? Você exerce só a liderança da sua casa, a maternidade? Você trabalha fora, você ocupa um cargo de gestão. O que você faz? Você é um empresário, uma dona de casa, um professor. Quanto tem te custado se manter nesse lugar onde você está? Está difícil? Está prazeroso? Está saudável? Quanto te custa estar nessa posição como esposa, como esposo, como pai, como filho? Tem te custado alguma coisa ser pai? Tem, Jean? Tem te custado? Não custa nada? Tem custado. Está saudável, mas tem custado. O preço que nós pagamos para ocupar determinados lugares precisa ser analisado. Viram que sobre a paternidade do Jean, ele disse que não está custando nada. O que ele quis dizer? Que está bacana, está legal. Perguntar para um pai e para uma mãe se é pesado carregar um filho, ele sempre vai dizer que não, não é? Mas está pesado ser esposa do seu marido? Tu. Está pesado ser esposo da sua mulher? Quando eu te convido a refletir sobre a sua realidade, é justamente pensando se você está carregando fardos extras ou se você está conseguindo ter equilíbrio nas coisas. Se você é esposa de um homem que deixa tudo sobre você, a criação dos filhos, a organização da casa, o pagamento das contas, eu deduzo que esteja cansada e seja pesado. Se você é um marido que tem que dar conta de tudo, ainda leva o filho para a escola, traz o filho da escola, organiza as coisas, leva o cachorro para o banho, volta, paga tudo, eu deduzo que também pode ser pesado. Quanto tem te custado se manter nesse lugar? Nem sempre a vida que pesa, nem sempre é a vida que pesa.
Muitas vezes são as bagagens que insistimos em. Leia bem alto isso que eu acabei de colocar para você. Sua vida está pesada? Vocês sabiam que tem gente brigando com Deus? Minha vida está pesada demais. Está tudo difícil. Olha o marido que o Senhor me deu. Olha os meus filhos. Por que eu quis ter tanto filho assim? São fases diferentes, não é? Tem gente que está brigando com Deus, sendo que na hora de fazer a escolha das bagagens, quem fez foi você. O nosso olhar não deve ser para aquilo que a gente está carregando como sendo um castigo do Senhor. Mas deve ser de reflexão sobre aquilo que nós estamos buscando e carregando. Você está carregando só aquilo que é necessário? Nem sempre. Vamos ler mais uma vez? Eita. Eu vi essa frase no status de uma amiga. E a hora que eu li, eu parei, li de novo, e li de novo. E eu fiquei analisando aquela quantidade de malas ali. Olha só. Tem uma estrada cheia de malas, cheia de bagagens. Mas tem gente insistindo. Insistindo em se manter nesse lugar. 2026, tempo de avançar. 2026 precisa ser um tempo de avanço. Só que a gente só vai conseguir caminhar muitas mais milhas, muitos quilômetros mais, se nós estivermos preparados. Você está preparado? Tem bagagem demais nos seus ombros? Está pesado demais? Eu não estou falando sobre os desafios da vida, tá, gente? Tem momento que vem as tempestades. Tem momento que algumas coisas pesam demais e não são fruto das nossas escolhas. São alguns processos que o Senhor está nos permitindo viver. Mas é importante a gente refletir sobre aquilo que a gente tem buscado, sem orientação de Deus. Você está exatamente no lugar que Deus planejou? Tem muita gente que faz as listinhas, que traça metas, e que se frustra no final, porque em nenhum momento perguntou para o Senhor o que precisava estar lá na sua listinha. Vocês já ouviram falar sobre aquele painel de metas que muitas pessoas orientam, os coaches, até psicólogos orientam a fazer o painel de metas, Vision Board? Já ouviram falar? Aí você pega imagens do carro que você pretende ter dentro de um ano, da casa que você quer reformar. Os teus projetos, faz imagens por conta da importância de você visualizar. E aí prepara aquelas... A orientação é que você prepare um quadro, coloque inclusive no lugar onde você possa visualizar todos os dias. Se você não fez isso, é uma dica, tá bom? É interessante fazer realmente. O que eu pretendo fazer, onde eu pretendo chegar, é uma viagem que eu sonho, que eu preciso planejar. É interessante, gente. Eu já vi gente fazendo isso, deixando lá na tela do celular. Né? Isso é uma estratégia positiva, boa? Muito. Só que agora eu quero te perguntar.
O Senhor orientou? Você consultou o Senhor? É naquele lugar que realmente você precisa estar? É daquele jeito que precisa ser feito? Você está exatamente no lugar que Deus planejou? Quando você olha para trás, você analisa a sua trajetória. Eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas eu lembro de coisas que o Senhor me falava lá na minha adolescência. E eu fico perguntando hoje, Deus, o Senhor me prometeu algo, o Senhor me projetou para algo. O que eu estou fazendo nesses dias? Eu estou cooperando para aquilo que o Senhor planejou ou eu estou retardando os planos do Senhor? A reflexão é exatamente essa. Onde eu estou? Exatamente no lugar onde o Senhor queria que eu estivesse aos 44 anos. Onde você está? Esse exercício, essa reflexão é difícil para você, sim ou não? É importante nós refletirmos sobre isso. Amém? Não resista. Agora sim nós vamos entrar na mensagem. O Senhor me deu um tema específico que era em cima da questão da resistência. O tema, na verdade, é eu me rendo. Mas aí o Espírito Santo me trouxe esse versículo. E eu quero ler com vocês. Vamos ler? Quem quiser abrir a Bíblia aí em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Eu gosto do exercício também. Meus filhos até hoje não aprenderam aquela brincadeira dos retiros, desbanhar a espada, 1, 2, 3, e via. Eu era craque em achar os versículos da Bíblia. E tem hora que eu pego o tablet ou o celular e fico triste, que a gente não está semeando isso na vida dos filhos, né? Onde é que é? Você digita ali o livro e já aparece o livro. Não tem mais nem os craques de Bíblia. Desembanhar a espada, 1, 2, 3. Provérbios 29, 1. Se você já encontrou, pode ler comigo agora ali, que é uma versão só para a gente exercitar a prática de abrir a Bíblia e encontrar os textos de forma rápida e ter esse relacionamento com a Escritura, tá bom? Não resista. Vamos ler junto? Aquele que endurece a cerviz. Essa é a expressão hebraica mais comum para pescoço duro. Quem aqui já ouviu? Endurecer a cerviz, pescoço duro, já ouviram? Eita! É sério isso? Essa expressão é usada para descrever pessoas teimosas, que resistem à vontade de Deus ou à autoridade, como na Bíblia. Significado: a metáfora vem de animais de carga teimosos que não obedecem. Eu acho que eu coloquei esse slide aí também. A metáfora vem de animais de carga teimosos que não obedecem, representando alguém que não se submete, não abaixa a cabeça, não está aberto a ouvir ou a mudar. Vocês viram o que nós lemos? Vocês viram o versículo que nós acabamos de ler em Provérbios 29, 1? Aqui eu trouxe a explicação, mas o versículo diz: aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será destruído de repente, e isso sem remédio. Nós temos sido repreendidos em alguma área? A palavra de Deus diz que se você é repreendido, se você é orientado a fazer algo, e você não faz, você endurece a cerviz. O Senhor está dizendo: vai para a direita. O meu pescoço duro, como diz ali, essa é uma palavra do hebraico. Pescoço duro, vai para a direita. Eu não viro e não
obedeço. Aquele que endurece a cerviz, olha que palavra forte, será destruído. Sabe como é sério a gente vir para a igreja, ou abrir a palavra de Deus? Sabe por que é sério? Porque no momento que a gente chega aqui, não são pessoas dizendo, eu creio piamente nisso. Aqui é a voz de Deus usando pessoas. Tanto é que eu chego na igreja, principalmente aos domingos, eu chego na igreja determinada a entender qual é a direção de Deus para a minha vida naquele dia. E é por isso que no mínimo uma palavra, eu escrevo um versículo, eu anoto, porque eu tenho entendimento de que naquela semana o Senhor tem direção para mim, o Senhor está me mandando para algum lugar, o Senhor está me dando uma orientação, e a palavra de Deus diz que se você não obedece, se você não fica atento àquilo que você está ouvindo, você endurece a cerviz, você vai ser destruído. Então nós não viemos aqui cumprir um rito religioso. Eu lamento te informar isso. Porque a minha prática, até nas minhas metas, eu coloquei que eu preciso cuidar do meu espiritual, da minha espiritualidade. Ir à igreja aos domingos. Eu preciso estar perto do Senhor. E você está perto do Senhor vindo para a igreja? Sabe quem está perto do Senhor? Quem escuta e coloca em prática. E isso que eu estou falando com vocês, irmãos, é com muito temor. Porque o Senhor colocou isso no meu coração e eu tenho certeza, eu tenho clareza de que, na verdade, o Senhor está falando comigo a respeito disso. E Ele só me recomendou compartilhar com a igreja, porque certamente Ele quer falar o coração de alguém. Eu me rendo. Quando o Senhor ministrou no meu coração, falou no meu ouvido sobre eu me rendo, Ele estava me dando o tema dessa mensagem, eu me rendo. Só que quando Ele terminou de dizer eu me rendo, Ele me trouxe esse versículo. Aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será destruído. Eu não estou trazendo para você uma palavra desanimadora, uma palavra forte de repreensão. Eu estou trazendo para você uma orientação bíblica, uma orientação do céu, justamente porque o Senhor não quer destruir as nossas vidas. O Senhor quer nos abençoar. Quando a gente abre os vídeos, principalmente agora nessa virada de ano, a gente tem lá o pastor David Leonardo. Vocês viram? As declarações, as reflexões que ele traz ali na TV mesmo, agora tem TV aberta, um programa dele, não é? 2026 será um ano próspero, o ano da colheita. Irmãos, eu sinto te dizer que essas palavras, elas só têm poder se nós nos sujeitarmos à ação e à obediência a Deus. Não adianta essas palavras motivacionais, essa coisa linda. É gostoso demais a gente ouvir tudo isso, não é? Nossa, então eu semeei, agora eu vou colher. Levanta você agora, recebe a tua bênção. Que delícia que é a gente ouvir isso. Mas a palavra de Deus está nos orientando que se não houver obediência, nós seremos destruídos. Não vai ter colheita nenhuma. Eu não sei se você já viu ou tem experiências. Mas sabe, eu tenho na família, nós temos na família uma pessoa. Eu lembro que com 5, 6 anos de idade, nós fomos visitar um tio, uma tia. E nós chegamos na casa deles, para vocês terem noção, dentro do quarto tinha eu não lembro nem o tamanho exato, mas era um cofre gigante. Não é, mãe? Abri o cofre e tinha pepita de ouro. Muito dinheiro. Meu tio tinha um avião. Ele era rico demais, um homem próspero, dono de uma rede de farmácias. Pensa num cara rico. Sabe o que aconteceu com ele? O avião caiu, o funcionário morreu, um dos sócios traiu. Dentro de pouquíssimo tempo, aquela família estava destruída. Sabe as pepitas de ouro? Já não existiam mais. Tem muita gente se enganando, achando que o poder, o status, o dinheiro está trazendo controle sobre toda e qualquer situação. E sabe o que nos isenta de viver isso? A obediência.
Eu me lembro que quando nós fomos de férias para a casa dessa família, desse tio, a proposta é que nós iríamos ajudar, meu pai e minha mãe iriam trabalhar, minha mãe estava abrindo mão até do concurso do Estado, ia para lá, porque ele precisava de mão de obra, ele precisava de pessoas de confiança. Quando nós chegamos naquele lugar, ele parava a cidade, ele era dono da cidade, no Mato Grosso, que loucura que era aquilo. E meu pai parou, olhou, reuniu a família, as festas eram regadas a bebida, era muito dinheiro. E meu pai disse assim, eu prefiro voltar para a nossa casa. E nós tínhamos vendido a nossa casa. Vamos voltar para o nosso lugar. Um dia eu abri mão de toda a estrutura da minha família, porque eu queria criar os meus filhos num lugar saudável. Eu não aceito isso para minha família. Anos depois, nós fomos abrigo para essa família, que não tinha casa, não tinha carro, estavam abandonados, em depressão, moraram na nossa casa por 6 meses. Sabe aquela família humilde, que preferiu a obediência, se tornou porto seguro, para quem achava que estava no domínio da situação. E eu estou compartilhando isso com vocês, porque muitas vezes a gente se engana, achando que por eu estar num cargo, por eu ter um salário muito bom, o Senhor está comigo e aprova tudo que eu estou fazendo. Então, quando eu falei para você refletir sobre se você está no lugar certo, é porque muitas vezes o simples, o humilde, até a escassez, ela é muito mais saudável do que as riquezas. Não estou declarando isso na vida de ninguém. Eu quero que, na verdade, a igreja do Senhor seja próspera, abençoada. A gente ganhe muito dinheiro, amém? Só que a gente precisa entender se Deus está ou não no negócio. E o meu convite para você, mais uma vez, é que você faça essa declaração para o Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Se render ao Senhor é você olhar, ouvir com atenção a orientação que o Senhor está nos dando e decidir não resistir. Aqueles que resistem são os que endurecem a cerviz e não olham para a direita nem para a esquerda, não obedecem à voz do Espírito Santo e preferem fazer as suas vontades. Se necessário, mude a rota. Quando você reflete agora, Deus está nos seus negócios, Deus está na sua casa, Deus está na faculdade, no curso que você escolheu, Deus está nas suas escolhas. Se não estiver, não hesite em mudar as rotas. Mude a direção, mas não deixe de obedecer. Amém? Para decidir por mudança, é necessário uma coisa: confiança. Vamos ler Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8, junto comigo? Vou convidar você a ficar em pé agora. Eu entendo quando o pastor fala aqui na frente. Vamos levantar. Vai ficando todo mundo me deixando sozinha aqui falando. E vocês muito à vontade. Vai dando até soninho, não vai? Vamos ler comigo. Olha, o pastor Hamilton já falou o versículo. Esse versículo gritava no meu coração essa semana. E eu não podia deixar de colocar e compartilhar com vocês. E Deus confirmou para o pastor Hamilton falando agora há pouco. Mas vamos ler juntos? Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Eu vou entender que vocês falaram dessa maneira porque vocês não sabiam o que estavam lendo. Agora vocês já sabem. Então nós vamos ler diferente esse versículo.
Olha o que nós acabamos de falar, de compartilhar aqui. Se você precisar, pode ler em voz baixa, só para você entender o que você leu. Depois a gente vai se posicionar como igreja. Aleluia. Podemos ler agora de verdade? Alguns confiam. De verdade, lê. Aleluia. Aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos em quem? E fazemos menção ao nome do Senhor. Aleluia. Então aquilo que te empodera é a palavra. Aquilo que nos empodera é a palavra. Por isso que você pode fazer a escolha certa. Você pode desviar a rota, crendo que lá na frente o Senhor está conosco. Amém? Pode sentar, irmão. Confiança. Quando meu pai abriu mão de todas aquelas riquezas, e ele disse, eu vou voltar para trás, o que ele declarou ali na atitude dele? Que ele confiava. Eu vou fazer só por obediência. Só por obediência também é importante. Mas entendendo que a obediência atrai bênçãos. Uns confiam no presidente. Outros confiam na multinacional. Outros confiam no salário e no meu concurso público. Você confia em quem? Você confia no quê? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Ontem nós acordamos com uma notícia bombástica, né? Quem foi preso? Quem foi capturado? Nicolás Maduro. E o todo-poderoso Trump invadiu lá o espaço e pegou... Não vou levantar bandeira nenhuma aqui não, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Mas... o cara é poderoso? Sim ou não? É uma disputa de poder ali, né? Só estou dizendo que ele tem um exército? Tem. Ele estava dentro do país dele? Estava. Ele é conhecido como o maior narcotraficante. Tem poder ali então? Mas uma estratégia, alguns homens, eu acredito que muito estudo, muita análise, e aquele cara foi levado. Tem gente confiando no exército, nos tanques de guerra. Tem gente confiando na conta bancária. Só que o meu convite ousado para você hoje é declarar que acima de toda e qualquer coisa existe um nome que está sobre todo, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós faremos menção. Irmãos, o que a gente vem fazer aqui toda semana, todo culto, o que a gente faz na nossa casa, quando a gente abre a palavra, quando a gente, às vezes, ajoelha, ora, a gente está declarando a nossa confiança ao Deus vivo. Então, não resista. Não resista e confie. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém? Você deseja se manter firme? O que nós cantamos agora há pouco? Eu não sei quantos aqui foram tomados por uma alegria tremenda na época da pandemia. Todo mundo ficou aprisionado, não foi? Que sensação gostosa era aquela que eu tinha quando eu sabia que eu dentro do meu quarto eu falava com Deus.
dentro do banheiro, onde eu estiver. Eu posso estar presa, mas a minha oração chega ao céu. Nós faremos menção ao nome do Senhor. E esse nome nos permitirá nos manter firmes. Amém? Então, se nós optarmos por obedecer, se nós decidirmos por escolhermos a rota segura, que é a rota da obediência, a promessa do Senhor é que Ele estará conosco e Ele é aquele que tem poder sobre céus e terra. Ele vai nos manter firmes. As perseguições não pararam a igreja. Não foi isso que nós cantamos? Se eu e você somos a igreja, nada irá nos parar. Amém? Perdoe e seja livre. Talvez você não tenha refletido sobre isso na sua virada de ano. Não tenha colocado no seu painel, no seu mural, como uma meta. Mas tem gente aqui que precisa liberar perdão. A falta de perdão pode trazer problemas de saúde. E a gente tem vários exemplos dele. Câncer, baixa imunidade, problemas cardíacos, depressão. Tudo isso pode ser reflexo da falta de perdão. Você sabia disso? Então tem gente tomando remédio, até fazendo terapia, mas não tomando o remédio do céu, que é liberar perdão. Interessante que enquanto eu estava escrevendo sobre isso, Deus me trouxe à memória algo muito forte e muito impactante que eu não imaginava que existia. Eu lembro 2010, 2009, 2008, entre 8 e 10, eu sentada na cadeira do lado do pastor Rafael ali, naquele lugarzinho. E o pastor começou a distribuir a ceia do Senhor. E a gente, batista, sempre teve esse momento como um momento de sondar o coração de verdade, não é? Tem pastores que gastam bastante tempo nesse momento. E eu lembro de épocas, inclusive, que o pastor dizia: levante o seu lugar, se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele, fale com ele. Muito forte isso. Só que eu muito tranquila, muito em paz. Eu estava sentadinha ali, peguei o meu cálice, peguei o meu pão, e o pastor ministrando sobre liberar perdão, e eu falando: Deus, está tudo bem. Aqui está tudo bem. E realmente eu tenho muita facilidade. Você pode acabar comigo, mas daqui a pouco eu estou feliz, eu te amo. Eu louvo ao Senhor porque Deus me fez assim. Tenho muita facilidade em perdoar. Mas, quando eu orei, o Espírito Santo disse assim: libera a vida do seu tio. Cheguei a abrir o olho mesmo. Eu falei: mas como assim? A minha família sempre teve essa cultura de abrigar pessoas, de ajudar familiares. E numa dessas vindas de um irmão da minha mãe, o irmão tinha um problema com alcoolismo e pela primeira vez meu pai criou a gente sendo muito discretos. A gente não podia ouvir música alta, a gente nunca podia incomodar ninguém, a gente precisava ser o bom vizinho, aquele que ajuda, aquele que coopera, mas nunca o que atrapalha, nunca o que promove escândalo. Isso foi uma cultura nossa. E aí um belo dia esse tio chega, ele fica hospedado na nossa casa, e aquele homem que estava curado do alcoolismo, de repente volta a beber. E aí um belo dia briga com outro tio, e no final das contas minha mãe não tomou partido dele, e ele vem bater no portão e começa a fazer escândalo. Eu lembro que eu subia num toco de árvore, subia lá no muro, porque a gente teve que chamar a polícia algumas vezes. Ai, irmãos, que coisa terrível que foi aquilo. O dia que eu vi uma viatura da polícia na porta da minha casa, porque esse tio estava fazendo arruaça, eu me senti a pessoa mais polêmica, eu senti a maior vergonha do mundo.
E eu lembro que eu subi nesse toco, eu deitei, eu tinha 14, 15 anos, deitava no muro da casa, esperando para ver se a polícia vinha para fazer alguma coisa, porque ele quis matar o outro tio. Você também tem casa assim na sua família, não tem? Me ajuda, senão eu vou ficar mais envergonhada ainda. Mas eu estou contando isso para vocês terem noção de que, para mim, aquilo ali foi um episódio isolado da nossa vida, da minha adolescência. E eu lembro que foram duas experiências bem marcantes. Nesse dia, por exemplo, eu chorava lá. E enquanto eu chorava, eu cantava, porque eu entendi que o louvor, ele liberta. Meu coração estava aprisionado por uma tristeza terrível. E eu comecei a cantar, chorando, cantava. Essa sou eu. Eu apanhava do pai e chorava e falava, eu te amo, pai. E aí eu fiz isso lá no muro. Só que aquilo para mim me marcou e eu não tinha noção disso. Quando o Espírito Santo me disse que eu tinha que liberar a vida do meu tio, que já tinha ido embora, já não tinha mais nada daquilo, eu fui impactada porque eu achava que não tinha nada no meu coração. E sabe por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque tem gente aprisionado e inocente. Pode isso, pastor Rafael? Eu só estou compartilhando porque eu vivi. Quando o Espírito Santo disse, libera a vida do seu tio, eu tive noção que aquele trauma tinha ocasionado, tinha me motivado a uma revolta ou algo que estava me aprisionando. Para mim aquilo já tinha passado, eu já estava maior, eu já... Estava tudo bem. Para o Senhor ter me lembrado disso, e para eu estar trazendo isso aqui para você, é sinal de que você de repente precisa orar nesse sentido. Talvez a gente não tenha tido tempo nesses últimos meses de fazer essas reflexões na hora da ceia. Talvez você não houve nenhuma estratégia, mas o Senhor pode estar querendo usar esse momento para liberar o seu coração, amém? E o que isso tem a ver com eu me rendo? Eu não sei se você tem facilidade ou tem dificuldade. Eu converso com muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. Mas eu queria te propor aqui nessa manhã a dar um passo de fé. E um passo de fé em direção à liberação de perdão. Você pode estar pensando, Edna, minha história não tem nada a ver com a sua. Enquanto você fala que nem sabia que precisava perdoar, eu já tenho traumas, eu fui traída, eu fui machucada, eu fui abusada, eu tenho problemas muito sérios. Não é fácil assim liberar perdão. Mas é com você também que o Senhor está falando. Amém? Eu vivi algo recentemente que me chamou muita atenção. A gente que tem empresa, tem funcionário, é difícil, não é? Quem tem empresa que tem funcionário? É difícil, não é? É o chamado de Deus mesmo. Ou cargo de liderança, né, Marina? É difícil lidar com algumas pessoas? Muito difícil. Eu vivi uma situação onde eu recebi uma funcionária dizendo que ela tinha recebido uma proposta muito melhor e que ela estava indo embora. E era uma funcionária que eu tinha muita expectativa nela. E além de sofrer pela renúncia, pela partida, eu ainda sofri pela traição. Porque 2 dias depois, eu fui procurada por pessoas que disseram que ela estava muito chateada comigo. E ela entrou na minha sala dizendo, Ed, eu vou te falar uma coisa. E eu só vou te falar antes de contar o que eu vim fazer aqui. Eu vou te falar que eu não aceito contraproposta. Essa foi a frase dela. Dias depois, eu fico sabendo que a chateação dela é porque ela não recebeu uma contraproposta. E falando mal de mim. Só que o Espírito Santo é tão fiel que eu fiz uma reunião de pais e falando... Infelizmente, nós perdemos fulana de tal.
Eu sou apaixonada por ela. Fez um trabalho brilhante. Tá. Quando eu terminei o discurso, o Espírito Santo constrangeu uma mulher de Deus que estava lá, mãe de aluno. E no outro dia ela disse, Edna, eu estava lá na minha casa, eu falei que eu não ia falar, mas o Espírito Santo agora me chamou lá e falou, vai lá na Edna agora e conta para ela a verdade. Eu falei, Edna, eu vim aqui te falar que o Espírito Santo me constrangeu a hora que você ficou falando bem da funcionária e ela não falou bem de você. Então para de falar bem dela. E o Senhor me mandou aqui para eu te falar a verdade, ela está dizendo isso. Irmãos, é sobre o outro? É sobre mim. Se eu precisar falar de novo que ela era boa, eu vou falar? Falo com tristeza porque ela é boa e já não é mais minha. Mas ela é muito boa. Hoje eu tenho o histórico de que ela faltou com a verdade, mas ela é muito boa. E aí, diante dessa situação, eu confesso que o meu coração doeu. Doeu ao ponto de chorar. Falei, Deus, ela está mentindo para as pessoas. Senhor, ela disse que eu não fiz que não era nem para eu fazer uma contraproposta, que ela estava indo embora. E olha o que está acontecendo, ainda motivando alguns pais a tirarem os filhos. Jesus amado, e eu fiquei revoltada, irmãos. Eu fiquei revoltada. E eu já planejando, e as pessoas falavam assim, Edna, você não vai fazer uma reunião e contar para todo mundo a verdade, tá? Porque tiveram mais outras coisas. E eu falei, mas gente, como que eu vou fazer uma reunião para falar? Isso até é antiético. E aí eu fiquei amarrada nisso. Eu preciso ser ética. As pessoas nem sempre pensam assim. E difamam, e mentem. O Senhor me visitou de um jeito tremendo. Eu ia falar terrível, mas... No auge dos meus planejamentos, como é que eu poderia desmascarar o que eu podia fazer? O Espírito Santo me disse assim, ó, o justo não se justifica. Não sei se você sentiu com o mesmo peso que eu senti. O justo não se justifica. E eu vivendo aquela minha crise, eu entrei na sala de Diane. Falei, Diane, eu vim aqui te falar uma coisa. Ela falou, Edna, antes de você falar, eu preciso te contar uma coisa. Essa noite eu fui orar. E vivendo todo esse... Eu estou vendo o estado que você está. A sua revolta. E eu orei a Deus e eu pedi uma palavra. E sabe o que Deus me falou, Edna? Chuta o que ela falou para mim. O justo não se justifica. Você está brincando comigo. Porque o que eu vim te falar foi isso. O justo... Eu confesso para vocês que não foi confortável. Eu ainda fiquei... Mas é sério, Deus, o Senhor está me falando isso, justo. Mas Deus, e o que vão falar? E o justo não se justifica. Eu remoí aquilo e o Espírito Santo, o justo não se justifica. O justo não se justifica. Eu preciso pedir perdão para essa mulher? Analisando friamente, teria que ser ela a pessoa a pedir perdão, né? Só que eu estava guardando no meu coração uma revolta aqui. Quando eu internalizei e eu decidi obedecer, o Senhor foi liberando meu coração. Isso também é um passo de fé. O justo não se justifica. Queria que você guardasse e levasse isso no seu coração. Pode passar. Deus cuida da justiça do justo. E Jesus cura traumas. Isso tem fundamentação bíblica. Deus cuida da justiça do justo. E Jesus cura traumas. Só que é necessário a gente ter uma tomada de decisão. Você decide perdoar? Quem aqui tem algo a perdoar? Queria que você fosse bastante sincero e se tiver vontade, você levante a sua mão. Quem aqui precisa perdoar algo, alguém? Se não for constrangedor, você puder ficar em pé, eu queria que você ficasse em pé. Quem precisa decidir por perdoar alguém?
Os que não ficaram em pé, eu queria agora que ficassem em pé para fazer uma oração comigo. Diga: Senhor, sonda o meu coração. Feche seus olhos e diga mais uma vez: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero que você libere o Senhor agora, o Espírito Santo, para te apresentar aquilo que está guardado, que você não sabe que precisa perdoar. Às vezes questões da sua infância, da sua adolescência. Às vezes algumas coisas relacionadas à sua criação, ao seu pai, à sua mãe. A relacionamentos antigos que você já teve. A situações no trabalho, onde você também foi traído. O Senhor quer liberar a sua vida nessa manhã. O Senhor quer liberar a sua vida nessa manhã. Não endureça a cerviz. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós te entregamos os nossos corações. E no ato de fé, Deus, e por escolher obedecer, por escolher ouvir a tua voz, nós te entregamos o nosso coração e pedimos agora esquadrinha, Pai, os 4 cantos dele. Nos apresenta aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser liberado. Nós declaramos a nossa confiança em Ti e entendemos a necessidade, Deus, de liberar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, ajuda os Teus filhos a perdoarem. Ajuda, Senhor, a cada um a vencer traumas. E eu quero declarar agora que em nome de Jesus, o bálsamo de cura do Senhor será derramado, Deus, com uma porção toda especial no coração, no lugar onde existe ferida, onde existem, Deus, dores, que haja cura nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Para terminar, diga: eu decido ouvir. Eu decido mudar. Eu decido confiar. Eu decido perdoar. Eu me rendo. Que nessa manhã os nossos corações estejam rendidos ao Senhor. Aquele que pode mudar o cenário da nossa vida. Se você tem tentado com as suas forças, eu quero te dizer que não é com elas que você vai vencer nada. Se você tem tentado com as forças do seu braço, renuncie hoje. O Senhor quer mudar a nossa história. Mas nós precisamos fazer as escolhas certas. Eu preciso consultar o Senhor. Irmãos, no ano passado, o Senhor me trouxe à memória uma situação que me preocupou bastante. Eu trabalho há mais de 20 anos com criança. Já fiz muitos cursos na área da psicologia infantil. E um belo dia, eu recebo da professora um desenho da minha filha, onde o meu marido estava pequenininho e eu estava grandona. E não é pelo porte físico não, tá? Aquilo me impactou demais. Quando eu pedi para você analisar como é que está a sua realidade, como você se vê e onde você está, é um convite a fazer a reflexão que eu fiz. A Edna que pregava, que louvava, que ministrava, que cantava, que fazia reunião da célula. A Edna que acontecia em casa, escolhia o cardápio, que falava: marido, busca isso. O Senhor disse para mim:
Fica quietinha agora. Vocês acham que foi fácil? A minha filha precisava ver o meu marido. E eu achando que estava abafando, trabalhando para o Senhor, eu estava roubando a cena. Tem mulheres roubando a cena dentro das suas casas e deixando o marido sem ser marido. A gente tem sido criado numa geração onde as mulheres estão muito empoderadas. E eu estou compartilhando algo muito íntimo com vocês, para você entender que é necessário obedecer independente das circunstâncias. Eu ocupo um cargo de liderança. Eu sou uma diretora e eu tenho mais de 40 funcionários. Eu estou acostumada a mandar e o outro obedecer. Só que dentro da minha casa eu obedeço. Outro dia, minha filha no salão, contando para a manicure que quem manda na minha casa e até em mim é o meu marido. Eu louvei ao Senhor porque não precisou de um desenho agora. O Senhor usou a boca dela para declarar que eu estou no caminho certo. Mas foi necessário renúncia. Algumas pessoas me perguntaram, por que a Edna não canta mais? Porque enquanto eu cantava, meu marido muitas vezes estava na salinha. Onde ele está agora? Está aqui atrás? E a gente fica muito confortável com a cena, com o cenário onde a gente está sendo visto. Foi necessário me esconder. O PG que mais reunia pessoas na igreja, qual que era? Era o meu. E eu sei que não é por mérito meu, é porque eu amo gente e Deus me abençoava nessa área. Só que eu precisei renunciar. E eu só estou contando isso para vocês porque, independente de qual seja a sua realidade, analise se você está no lugar certo, do jeito certo, na hora certa. Se não estiver, opte por renunciar. Eu quero que você decida se render, como eu tenho decidido todos os dias. Eu tenho dito para o Senhor que se não for naquela escola, então que Ele tire a escola, ou que Ele tire as estratégias, mas eu preciso estar no lugar que eu tenho que estar. Irmãos, eu estou começando mais um ano, assim como você. É importante nós sabermos se nós estamos no lugar certo. Se Deus está falando, perdoe, perdoe em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente pode estar num leito de hospital, pode estar se despedindo daquela pessoa que nós guardamos tantos anos no nosso coração, com câncer, com uma enfermidade, e eu vou decidir perdoar só no leito de morte, irmãos. Isso não é saudável, isso não é sábio, não é sensato. A gente precisa que o Senhor faça intervenções drásticas, terríveis, para a gente obedecer. Você pode dizer para o Senhor, eu me rendo. Tem uma música lá que eu tinha pedido. Não sei se o Denis passou. Pode vir lá. Pode liberar, a gente vai orar agora e nós vamos encerrar. Queria que você fechasse seus olhos, escutasse essa canção e aproveitasse para orar nesse momento. Oh, Senhor, vem nesse lugar. Jamais me
Nós queremos isso, Senhor. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Levante as suas mãos, nós vamos orar agora. Mas eu queria que você fizesse a sua oração. Diga para o Senhor: eu me rendo aos teus pés, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós pedimos, reafirma o teu propósito em nós. Senhor, nós estamos aqui como igreja do Senhor, e num ato de fé nós nos rendemos ao Senhor, Deus, rasgando os nossos corações e dizendo, Deus, que se não for o Senhor, nós não podemos confiar em mais nada. Deus, nós queremos deixar no seu altar todo o fardo dos nossos ombros, todo o peso, Senhor, que tem nos acompanhado. Eu quero deixar, eu renuncio às minhas vontades. Eu renuncio, Senhor, o peso do meu coração, o peso das minhas escolhas erradas. Eu quero dizer para o Senhor, Deus, que é no teu altar que eu quero estar. Senhor, é aos teus pés que eu quero estar, é em obediência que eu quero caminhar. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja ora nesse momento. A tua igreja, Senhor, levanta as suas mãos e declara que quer estar rendida a ti. Nós entendemos, Deus, que tudo pode passar, mas o teu amor jamais passará. Toma, Senhor, os nossos corações e ajuda-nos a sermos melhores. Nós queremos entrar em 2026, Deus, de uma forma diferente, adotando, Senhor, outros conceitos, outras práticas, outra rotina. Porque nós queremos caminhar, Deus, de forma leve com o Senhor. Nós queremos carregar, Deus, as cargas que são naturais, que são necessárias, não aquelas que nós temos criado. Pai, no nome de Jesus, que esse espírito de obediência tome a nossa mente e o nosso coração. Que essa necessidade de ouvir a voz do teu Espírito possa ser constante dentro de nós. Nós queremos, sim, obedecer, renunciar, mudar rota, porque nós queremos estar rendidos a ti. Em nome de Jesus, leva-nos, Deus, a um outro patamar, ao lugar de realização e não de frustração. Toma-nos agora e prepara um ano de 2026, Deus, regado por provisão do céu, por milagres, Deus, pela alegria de estar no centro da tua vontade. Abençoa a tua igreja. Abre as portas do céu sobre o povo que decide obedecer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar, Deus abençoe. Muito bem. Quem recebeu essa palavra no coração, pode acender as luzes, por favor, um pouquinho, Sandoval. Muito bem. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor, devolvendo os nossos dízimos e também entregando as nossas ofertas. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem deseja nesse ano de 2026 ser ricamente abençoado por Deus? Quem deseja? Quem tem isso no coração? Acho que a maioria levantou de suas mãos em concordância com isso. Quando nós falamos sobre devolver dízimos, entregar ofertas, nós estamos falando também sobre obediência. Nós estamos falando também sobre cumprir a palavra que Deus deixou para nós. Provérbios capítulo 28, versículo de número 20, vai dizer assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa
não ficará sem castigo. Mais uma vez, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Quando nós devolvemos o nosso dízimo, quando nós entregamos oferta, nós estamos fazendo isso em obediência à palavra de Deus. E a fidelidade, ela vai gerar isso, a riqueza, a abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, em cumprimento da palavra, aqui no telão nós temos o Pix da igreja, já está sendo passado a cestinha. Você que trouxe o seu dízimo, você que tem uma oferta para entregar, faça isso em nome de Jesus. Hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Pego as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Posso encontrar, Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Suas bênçãos eu irei contar. Muito bem, ainda de pé, coloque suas mãos na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre os seus projetos, os seus sonhos, esteja sobre o teu coração.
Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, uma semana dirigida pela palavra de Deus, dirigida pela palavra de Deus. Que hoje, sempre, que todos os dias esse ano de 2026, nós iremos contar bênçãos sem fins daquilo que o nosso Deus tem feito por nós. Nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que estivemos aqui na tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém, que o Senhor te abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana. Vá em paz.